Renó, muito obrigada, cientista político da UNB, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria uma análise do senhor, professor, sobre esse retorno da ex-presidente Dilma Rousseff aqui ao centro do poder em Brasília. Uma cena emblemática da semana, por exemplo, foi no dia da posse, Dilma voltando à Câmara dos Deputados ao Congresso Nacional, primeira vez desde o impeachment dela. Ela citada, aplaudida no plenário da Câmara dos Deputados. Eu queria, primeiro, pensando, né, essa ciência política mesmo, o que é que isso significa neste momento para esse resgate da biografia de Dilma Rousseff. É um momento importante, sem dúvida, para ela, porque nós vemos várias das pessoas, não é, próximas a ela, ou que trabalharam muito proximamente com ela, assumindo posições importantes nesse novo governo do PT, não é? Temos uma parte grande da equipe que trabalhou com a Dilma, seja na sua área social, seja na sua área econômica, e o próprio, não é, senador Luiz Mercadante assumindo, não é, o BNDES, pessoas que foram muito próximas da Dilma e que trabalharam naquela resistência com relação ao processo de impeachment que ela sofreu em 2016. A própria ministra também de Gestão, outra pessoa egressa, não é, desses quadros que trabalharam em algum momento com a Dilma Rousseff, seja na Casa Civil, seja depois como presidente, não é? Então, nós, de fato, o que nós percebemos, não é, esse retorno, né, de uma parcela daquele grupo, né, que foi muito próximo de Dilma e que agora terá um papel de destaque nessa nova gestão petista. Agora, quando Dilma Rousseff sofreu o impeachment, e sempre até os próprios petistas, quando chegam no Palácio do Planalto, ressaltam isso, a saída dela pelos fundos do Palácio do Planalto. Agora, o senhor diria que ela entra, mesmo sem ser com cargo no governo, mas ela entra com o tapete vermelho estendido? Sim, ela entra, ela sempre foi defendida, não é, pelo PT e pelos quadros do PT, não é? O PT jamais, assim, de fato, reconheceu possíveis problemas, não é, que a presidenta Dilma tenha sido pivô, não é? Questões relacionadas com escândalos de corrupção que marcaram seu governo e um início aí de um processo de crise econômica que se acentuou significativamente nos anos subsequentes, tá? Então, o PT, e obviamente, não é, durante todo o processo do impeachment, não é, a defesa da partidária da Dilma Rousseff e o próprio cunhar, não é, do termo golpe, não é uma narrativa construída pelo PT que protege, obviamente, a presidente então eu não vejo em momento algum, não é, o PT sendo crítico ou contrário a Dilma, muito pelo contrário, muito, né, desculpa a repetição, né, a redundância, muito pelo contrário. Ela sempre foi bastante bem defendida e agora sim volta, não é, com não tendo cargo, pelo menos não por enquanto, mas vendo uma parte significativa daquelas pessoas que trabalharam de forma muito próxima a ela, assumindo posições de destaque nesse novo governo. Como é que o senhor classificaria a imagem, vou tentando pensar na imagem mesmo assim, de ela frente aos parlamentares, tudo bem, não frente aos parlamentares que a caçaram, porque, claro, na posse de Lula só estavam os aliados de Lula, mas para aqueles que a caçaram, ela entrando de novo na Câmara dos Deputados da forma que entrou desta vez agora e depois sendo mencionada no Palácio do Planalto, nos ministérios. Qual é o recado que fica político para as pessoas que votaram pela cassação dela? Olha, é importante só destacar que essa atuação no Congresso agora, e mesmo no Tribunal Superior Eleitoral, quando da posse do ministro, que ela teve presente também, estiveram outros ex-presidentes, né? Então, o próprio presidente José Sarney, né, esteve presente na posse de Lula também, agora, recentemente, né? Então, há aí um espaço institucional da participação, não é, de presidentes ou ex-presidentes, não é que sejam aliados ou próximos, não é, de quem está assumindo o poder, isso tem um caráter institucional, mas, obviamente, tem um caráter político, que é o que você está destacando, não é? Não foram todos os ex-presidentes que estiveram na posse de Lula,
não é verdade? Então estavam aqueles mais próximos, obviamente a Dilma Rousseff, a mais próxima de todos, e uma sinalização uma tentativa, não é, de recuperação da imagem da Dilma, não é, que ficou muito desgastada na sua primeira e metade ali da segunda gestão, não é? E que obviamente foi muito danificada pelo processo de impeachment, né? Então há sim um esforço político, não é, de recuperação dessa imagem, de fortalecimento dessa imagem, mas que o que nós vamos testemunhar é o reforço do que já existe. Então, o PT segue apoiando Dilma e os seus opositores, não é, que participaram ativamente do processo de impeachment, vão seguir críticos daquela gestão, dos problemas que aquela gestão enfrentou, e isso não vai alterar em nada a reputação que a presidente Dilma tem em relação a seus opositores. Então, no que na ciência política a gente chama uma situação de reforço, né, das condições políticas postas. E para a população em geral? Olha, é difícil falar da população em geral num país tão dividido, não é? Essa divisão que eu mencionei das elites, não é, muito críticas a Dilma no passado, ela de uma forma bastante impressionante no caso brasileiro, reverbera na população também como um todo. Embora Dilma seja certamente muito menos popular do que Lula, né, dentre seus apoiadores. E ela seguirá sendo, não é, muito criticada por aquela parcela da população que é antipetista, não é, que votou em Bolsonaro significativamente nesse período e que culpa Dilma em grande medida pela crise política e econômica que o Brasil atravessou nessa praticamente década, não é? Então, também na população, a minha expectativa é de que os detratores sigam sendo os mesmos e os apoiadores eles são em menor número na população, porque eu acho que ela não é uma figura, vamos colocar assim, popular ou presente no dia a dia dessa população. A população está muito mais preocupada, a população que votou em Lula, está muito mais preocupada com o governo Lula, com o próprio Lula, não é? Uma parte dela talvez petista tenha um apreço maior por Dilma, não é? Defenda a Dilma mais fortemente, mas nós sabemos que o voto do Lula não é exclusivamente o voto do PT, não é? Então, uma parcela daquele eleitor do Lula que não é petista, não acho que não dá tanta importância para Dilma Rousseff.